E se eu te dissesse que tudo o que você vê ao seu redor, absolutamente tudo, está em constante movimento? Esta mesa, esta cadeira, seu celular, seu próprio corpo, nada está parado. Tudo vibra. Bob Proctor, um dos maiores mestres do desenvolvimento pessoal que já existiu, passou mais de 60 anos estudando as leis universais que governam o sucesso e a prosperidade. E ele descobriu algo que mudou completamente a forma como entendemos a manifestação. A lei da atração, aquela que todo mundo fala, não é a lei primária. Ela é secundária. Existe uma lei mais profunda, mais fundamental, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E é exatamente por isso que tantas pessoas tentam manifestar seus sonhos e falham miseravelmente. Neste vídeo, você vai descobrir como a lei da atração realmente funciona, por que ela não funcionou para você até agora, e o método exato que Bob Proctor usou para sair de $4.000 por ano, devendo 6.000 para construir um império multimilionário. Isso não é teoria, isso é ciência universal. Você provavelmente já ouviu falar sobre a lei da atração. Talvez tenha assistido ao documentário O Segredo. Talvez tenha lido livros sobre o assunto. E talvez, como milhões de pessoas, tenha tentado aplicar esses ensinamentos e não viu resultados. Bob Proctor explicou o porquê. O Segredo trouxe a lei da atração para o mundo, mas não explicou como ela realmente funciona. Ninguém explicou. E aqui está a verdade que vai mudar sua perspectiva. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. Esta é uma lei fundamental do universo. Tudo se move. Nada está em repouso. Aquela mesa que parece completamente parada está vibrando em uma frequência molecular que seus olhos não conseguem perceber. Seu corpo está vibrando. Seus pensamentos estão vibrando. E quando você pensa, você coloca a si mesmo em uma frequência específica. Você só pode atrair aquilo que está em harmonia com essa frequência. É por isso que pensar em uma pessoa intensamente faz com que ela te ligue ou você esbarre nela na rua. A lei da atração assume o controle, mas ela só funciona quando você está na frequência certa. E essa é a peça do quebra-cabeça que estava faltando para você. Agora deixe eu te contar a história que mudou tudo para Bob Proctor. Ele estava ganhando $4.000 por ano e devia 6.000. Se ele pagasse tudo o que ganhava por 18 meses, ainda assim, apenas empataria. Era uma situação impossível. Ele só conseguia enxergar o que estava bem na frente dele: a dívida, a escassez, a impossibilidade. E foi exatamente isso que tornou a situação impossível. Então alguém perguntou a ele: o que você realmente quer? Tudo o que ele queria era dinheiro. E essa pessoa disse: escreva o que você quer em um cartão. Bob escreveu que queria ter $25.000. Agora, se ele juntasse todas as pessoas que conhecia naquela época e somasse todo o dinheiro delas, provavelmente não chegariam a $1.000. 25.000 era uma quantia absurda. Parecia loucura, mas ele escreveu no cartão. E a instrução foi simples: leia isso todos os dias, sem falta. E aqui está o que aconteceu. Se você pensa em dívida, você vai estar em dívida para sempre. Você se torna aquilo em que pensa. O cartão de metas fez Bob pensar em ganhar dinheiro. Ele nunca tinha pensado em ganhar dinheiro antes. Ele só pensava em dívida o tempo todo. Quando começou a pensar em ganhar dinheiro, começou a ouvir pessoas falando sobre ganhar dinheiro. Um cara disse que havia bom dinheiro em limpar escritórios. Bob disse: eu limpo escritórios. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Começou limpando um escritório. No final do ano, estava ganhando $14.500 por mês. Quando alguém perguntava o que ele fazia, ele dizia que limpava escritórios. Mas isso era quase incidental. O que realmente importava era o que ele estava estudando, o que estava fazendo com sua mente, a frequência em que estava operando.
E existe um princípio ainda mais profundo que explica por que isso funciona. E é exatamente isso que vou te revelar agora. Bob Proctor ensinou que tudo o que você cria 2 vezes. Primeiro na sua mente, depois no mundo físico. Pense nisso. Qualquer coisa que você vê ao seu redor, um prédio, uma cadeira, um carro, tudo isso existiu primeiro como uma imagem na mente de alguém. Seu estúdio, sua casa, seu negócio, tudo foi imaginado antes de existir. E aqui está o processo que Bob descreveu. Sente-se. Deixe seu corpo relaxar completamente. Então comece a visualizar. Veja-se na sua mente da forma como você quer se ver. Pegue essa imagem e descreva-a. Escreva no tempo presente. Eu estou tão feliz agora que me vejo assim. Escreva. Comece a ler. Leia todos os dias. Carregue com você. Continue lendo. Quando você toma a decisão, você muda seu cérebro para uma frequência mais alta. E então, você está na frequência certa para começar a atrair. Você precisa se ver já lá. Isso é chamado de mentalidade. Muitas pessoas falam sobre mentalidade, mas não entendem o que é. É colocar sua mente na frequência que você precisa estar para atrair o que precisa atrair. É assim que o objetivo se materializa. Você se envolve emocionalmente. Você está intelectual e emocionalmente envolvido. O único problema é que você ainda não tem isso no plano físico, mas vai se manifestar com o tempo. Todos os grandes mestres ao longo da história concordaram unanimemente em um ponto. Nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Mas existe algo que bloqueia esse processo para a maioria das pessoas. E se você não souber o que é, vai continuar preso para sempre. Bob Proctor chamava isso de paradigma. E ele dizia que essa é a razão pela qual a maioria das pessoas nunca alcança seu verdadeiro potencial. Um paradigma é o condicionamento no seu subconsciente. É a programação que controla seu comportamento sem que você perceba. Você pode descobrir qual é o seu paradigma apenas estudando seu próprio comportamento. Olhe para seus resultados. Você quer melhorar seus resultados, não quer? Provavelmente quer ganhar mais dinheiro. Provavelmente quer que seu negócio cresça. Como você vai fazer isso? Você precisa mudar o paradigma. Precisa mudar sua forma habitual de lidar com as coisas. Veja, os resultados são uma expressão do paradigma, não do intelecto. A mente consciente é onde está toda a nossa informação intelectual. Você sabe como fazer melhor do que está fazendo. Eu sei como fazer melhor do que estou fazendo. Por que não estamos fazendo? Porque o subconsciente está programado. Sua mente consciente é onde o intelecto está, onde o conhecimento está. A pessoa sabe, mas não faz o que sabe. Por que você faz isso? Eu não sei. Mas você sabe que deveria fazer diferente. Eu sei. Então por que está fazendo? Eu não sei. É o paradigma controlando o comportamento. Você olha para seus resultados e pergunta: o que está causando isso? Você precisa examinar seu padrão de comportamento. Por que você está fazendo isso? Porque você está programado para fazer. E existe uma forma de reprogramar essa mente subconsciente, e é mais simples do que você imagina. Napoleon Hill escreveu em Quem Pensa Enriquece, que se você é uma daquelas pessoas que acredita que trabalho duro e honestidade sozinhos trarão riquezas, abandone esse pensamento. Não é verdade. Riquezas, quando vêm em grandes quantidades, nunca vêm como resultado de trabalho duro. Elas vêm, se vierem, em resposta a demandas definidas baseadas na aplicação de princípios definidos, não por acaso ou sorte. Você precisa encontrar uma demanda e seguir princípios definidos. Em outras palavras, você precisa estar em harmonia com a lei. Precisa dar mais do que recebe. Precisa definitivamente ter um objetivo. E quando você escreve esse objetivo, você já o tem intelectualmente. Então você opera intelectual, emocional e fisicamente. Sua mente intelectual, no segundo em que você decide, você já tem. A Bíblia diz que antes de você falar, eu já ouvi. É porque foi pensado primeiro.
No segundo em que você se envolve emocionalmente, você tem emocionalmente. Então você tem intelectualmente, tem emocionalmente. É só uma questão de tempo até ter fisicamente. Bob Proctor também ensinou sobre o poder da intuição. Sua intuição é uma faculdade mental que capta vibração e traduz na sua mente. É através da intuição que você recebe respostas para suas perguntas. Quando você faz uma pergunta, o lado oposto da pergunta é uma resposta. É o lado igual e oposto. Então a resposta vem junto com a pergunta, mas não estamos sintonizados para captá-la. Toda pergunta tem uma resposta, e a imaginação, claro, é tudo. Quando você desenvolve essas faculdades superiores e começa a usá-las, você percebe que temos tanto potencial que nunca ouvimos falar. A escola não ensina, nossos pais não ensinam. Você vai trabalhar para uma empresa e eles não ensinam. As chances de aprender são muito pequenas, e é por isso que tão poucas pessoas são realmente bem-sucedidas na vida. Uma das primeiras leis do universo é a transmutação perpétua de energia. Energia está sempre se movendo para a forma. Da forma, movendo para a forma, através da forma, de volta para a forma novamente. Uma ideia é uma semente espiritual, e nós sabemos que ela opera pelas mesmas leis. As leis do universo são precisas. Elas podem ser estudadas, podem ser compreendidas. Nós operamos por lei, nossa vida é governada por leis. Sabemos que vai escurecer esta noite. Não nos perguntamos se vai. Quando a maré baixa, ela volta. O inverno nunca segue o inverno. Sabemos dessas coisas. Isso é expressão de lei. E quando você entende que sua vida opera por essas mesmas leis precisas, você para de deixar as coisas ao acaso. Você começa a trabalhar conscientemente com os princípios universais. Você se torna um co-criador deliberado da sua realidade. Antes de você poder fazer algo, você deve ser algo. Você precisa ser intelectualmente, precisa ser emocionalmente. E então é apenas uma questão de tempo até que se manifeste fisicamente. Todos nós temos exatamente o mesmo potencial. Nosso DNA espiritual é perfeito. Mas essa perfeição nunca se expressa adequadamente por causa do paradigma, do condicionamento no subconsciente. A boa notícia é que você pode mudar isso. Você pode reprogramar sua mente. Você pode escolher uma nova frequência. E quando fizer isso, o universo não terá outra escolha senão responder. Se este vídeo abriu seus olhos para uma nova forma de entender a manifestação, se você finalmente entendeu por que a lei da atração não funcionou para você antes, então faça isso agora. Inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações. Toda semana eu trago conteúdos como este, projetados para transformar sua mente e sua realidade. Deixe seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda mais pessoas a descobrirem esses ensinamentos que mudam vidas. E lembre-se das palavras de Bob Proctor. Você se torna aquilo em que pensa. A partir de hoje, escolha seus pensamentos com sabedoria. Escolha sua frequência. E observe o universo conspirar a seu favor. Nos vemos no próximo vídeo.